Imagine um mundo onde duas realidades coexistem, invisíveis uma à outra, como ondas de rádio sintonizadas em frequências distintas. Uma delas se ergue, vibrante e luminosa, enquanto a outra se afunda, pesada e densa. Você não decidirá qual habitar com passos ou deslocamentos físicos, mas com a energia que emana de cada escolha sua. Não se trata de fantasia barata ou devaneios místicos, mas das revelações de uma mulher que passou décadas mergulhada nas profundezas da consciência humana. Dolores Cannon não era uma visionária qualquer, era uma pesquisadora incansável, cujas descobertas ainda ecoam como trovões no universo espiritual. E agora, quando o ano de 2025 se aproxima, o que ela anteviu não é mais teoria, é uma transformação em curso, acelerada e inevitável, uma divisão na própria essência do que chamamos de realidade. Esta é a história de uma mulher que conversou com almas através do tempo. Esta é a explicação para o caos que parece rasgar o mundo ao meio. E, acima de tudo, esta é a sua história, porque a escolha que você está prestes a fazer definirá em qual dessas terras você despertará. Antes das redes sociais, dos documentários e do despertar coletivo virar moda, existia Dolores, uma mulher simples do sul dos Estados Unidos, que viveu uma vida comum até que o destino lhe apresentou um portal. Nascida em 1931, casada com um militar, mãe dedicada, nada em sua trajetória sugeria que ela se tornaria uma das vozes mais impactantes sobre a natureza da existência. Mas nos anos 1960, algo mudou. Seu marido, Johnny, começou a usar hipnose para ajudar clientes a parar de fumar ou emagrecer. Um dia, Dolores decidiu acompanhar uma sessão. O que testemunhou a deixou sem fôlego. A pessoa sob transe não falava como si mesma, descrevia vidas passadas, lugares antigos, civilizações esquecidas, como se acessasse memórias de um arquivo cósmico. Aquele momento acendeu uma chama que nunca mais se apagaria. Dolores se aprofundou na hipnose regressiva, desenvolvendo sua própria técnica, a QHT, ou técnica de hipnose quântica de cura. Um método que contorna a mente consciente e dialoga diretamente com o que ela chamava de subconsciente, ou, para muitos, a essência mais elevada de cada ser. Ao longo de 40 anos, conduziu milhares de sessões, conversando com pessoas de todos os cantos do planeta. E o que elas revelavam não se limitava a vidas passadas na Terra. Falavam de existências em outros planetas, em dimensões paralelas, e todas essas narrativas convergiam para uma mesma mensagem. Algo grandioso estava por vir, uma transformação, uma divisão. Aos poucos, Dolores começou a conectar os pontos. Seus clientes, que nunca haviam se encontrado nem lido seus livros, descreviam o mesmo fenômeno, uma bifurcação na realidade. A Terra estaria ascendendo para um estado vibracional mais elevado e apenas aqueles cuja frequência estivesse alinhada fariam a transição. Ela chamou esse novo plano de Nova Terra, não um planeta distante, mas uma versão paralela deste mesmo mundo, vibrando em uma frequência superior, onde a paz, a telepatia, a cura espontânea e a harmonia seriam a norma, e o momento decisivo. Entre 2012 e 2025, uma janela em que a humanidade começaria a se dividir não fisicamente, mas energeticamente. Alguns permaneceriam na Terra 3D, presa ao medo, ao controle e ao materialismo. Outros ascenderiam à Terra 5D, um reino de compaixão, unidade e criação consciente. Ela alertou, não seria uma separação instantânea, mas um processo gradual com sinais claros. Aqueles que se apegassem ao medo nem sequer perceberiam os outros. As frequências seriam incompatíveis. E quase como um enigma, afirmou, até 2025 a escolha já estará feita. No início soou como ficção científica. Mas e se o mundo já estiver se dividindo, não em um evento catastrófico, mas em ondas sutis, porém inegáveis? Dolores dizia que notaríamos a mudança no ambiente, no comportamento humano, até na percepção do tempo. E hoje, à sombra de 2025, é impossível ignorar os sinais. O clima enlouqueceu, ondas de calor sem precedentes, furacões fora de época, rios secando. Alguns atribuem ao aquecimento global, mas outros, sintonizados com a frequência certa, enxergam algo mais profundo. Dolores ouviu de seus clientes que a própria Terra, Gaia, é um ser consciente em ascensão, purgando o que não vibra em sintonia. E se os chamados desastres naturais forem, na verdade, sintomas de uma desintoxicação espiritual, a saúde mental nunca esteve tão frágil. Ansiedade, depressão, insônia e milhões relatam a sensação de que o tempo escapa, de que a realidade buga. E se esses não forem apenas distúrbios, mas efeitos colaterais da transição para uma terra de frequência mais elevada, Dolores previu isso. Em suas sessões, almas descreviam sintomas de ascensão, cansaço repentino, oscilações de humor, zumbidos nos ouvidos, sonhos vívidos, tonturas, purgação emocional. O corpo lutando para se adaptar à nova vibração terrestre. E aqueles que não conseguem se ajustar, muitos sentem uma desconexão profunda, como se suas almas não pertencessem mais ao tempo que escolheram. Outro sinal, a ascensão da inteligência artificial. Dolores alertou sobre uma encruzilhada na evolução humana. Um caminho leva à mecanização, ao controle, ao transhumanismo.
O outro, a consciência centrada no coração, a telepatia, a cura pela luz e pela intenção. O que vemos hoje, máquinas que pintam, escrevem, quase pensam, biohacking, implantes de chips, simulações de consciência. Estamos nos fundindo com a tecnologia ou abandonando o caminho da alma. Dolores dizia que essa seria a última grande prova, nos tornamos criadores ou algoritmos. Médicos se deparam com doenças inexplicáveis. A medicina tradicional falha, mas terapias alternativas, cura por frequência, hipnose quântica, sessões de energia ganham força. Dolores descobriu, através da QHHT, que muitas enfermidades têm origem em desalinhamentos energéticos. Uma vez tratados por meio de regressões e conexão com a sabedoria interior, os sintomas desapareciam. Hoje, cresce o número de relatos de curas espontâneas após liberações emocionais ou contatos com guias espirituais. Será que estamos redescobrindo o projeto original do corpo humano, uma máquina de autocura movida pela intenção e pela luz? Em todo o planeta, as estruturas parecem ruir. Governos perdem credibilidade, a confiança na mídia se esvai, as pessoas não conseguem mais concordar sobre fatos básicos. Dolores também viu isso. Ela dizia que à medida que a divisão se aproximasse, a própria realidade se fragmentaria. Alguns despertariam, outros se afundariam ainda mais no medo. Dois indivíduos lado a lado viveriam em universos completamente distintos. Olhe ao redor. Não é exatamente isso que está acontecendo? E então ao tempo. Quem nunca teve a sensação de que os dias voam, de que semanas se transformam em um borrão, de que algo vivido há um ano parece ter acontecido há 3? Dolores explicava. O tempo estaria colapsando à medida que transitamos entre dimensões. Passado, presente e futuro se fundiriam e começaríamos a acessar memórias quânticas, versões paralelas de nós mesmos. Alguns experimentam isso como déjà vu, outros, como o efeito Mandela, a lembrança coletiva de um passado que nunca existiu. Não são apenas curiosidades da internet. Podem ser as fissuras entre dimensões. Dolores sempre frisou, essa mudança não é automática. Você não é escolhido por uma força externa. A decisão é sua todos os dias, em cada pensamento, em cada emoção, em cada ação. A frequência que você emana atrai a realidade que você habita. E quando 2025 chegar, a porta se fechará. Não haverá mais tempo para hesitar. A terra que você construir dentro de si será a terra em que você viverá. A pergunta é qual delas você está alimentando agora. Um canalizador extraterrestre, uma médium moderna e agentes secretos treinados para enxergar além do véu, todos apontando para o mesmo ponto no horizonte. Não é coincidência, é convergência. A história não se repete, mas rima, e agora as rimas estão se tornando um coro. O que esses visionários descrevem não é um evento isolado, mas um despertar coletivo escrito no tecido do tempo, uma sinfonia cujas notas só agora começam a se afinar. E se a verdade não estiver em nenhum deles individualmente, mas no padrão que todos compartilham, Dolores não era uma profetisa no sentido tradicional. Ela não previu datas exatas ou catástrofes espetaculares. O que ela fez e o que esses outros fizeram foi mapear o território da escolha, não o destino, mas o caminho, não o fim, mas o meio, porque o que está em jogo não é o que acontecerá com você, mas o que você escolherá ser quando o momento chegar, e esse momento já está aqui. Você já sentiu isso. Aquela sensação de que algo está fora do lugar, como se o mundo ao seu redor estivesse ligeiramente desalinhado, como um filme rodando em velocidade errada. Talvez tenha sido um sonho vívido demais, uma intuição que se provou verdadeira contra todas as probabilidades, ou aquele instante em que olhou para o céu e por um segundo soube que não estava sozinho. Esses não são acasos, são sinais. E eles estão se multiplicando. A ciência convencional ainda não tem respostas para isso. Os médicos chamam de síndrome da sensibilidade eletromagnética, os psicólogos de ansiedade existencial, os céticos de efeito placebo coletivo. Mas e se for algo mais simples e mais profundo? E se for a Terra falando com você, não com palavras, mas com frequências? Não com terremotos, mas com sincronicidades. Não com profecias, mas com a quietude que surge quando você finalmente para de lutar contra o que já sabe. Dolores dizia que a nova Terra não é um lugar, mas um estado de ser, e esse estado já existe em fragmentos, nos olhos de um estranho que o reconhece como se fossem velhos amigos, na criança que olha para as estrelas e diz, eu já estive lá. Na música que toca no rádio no exato momento em que você precisava ouvir aquela mensagem, na paz inexplicável que invade seu peito quando você perdoa alguém que nunca o perdoaria. Esses são os lampejos da outra realidade, as rachaduras por onde a luz da nova dimensão já está vazando. Mas há um detalhe crucial, você não pode forçar a porta. Não adianta decorar livros, seguir rituais ou perseguir sinais como se fossem um mapa. A chave não está no que você faz, mas no que você deixa de resistir, porque a resistência é o único obstáculo real, o medo de não ser bom o suficiente, a dúvida de que isso é real, a necessidade de controlar o processo. A nova terra não é para os perfeitos, é para os abertos.
Para aqueles que, mesmo tremendo, escolhem dar o próximo passo. E esse passo não é um salto no escuro, é um retorno, um reconhecimento. Porque, no fundo, você já sabe, você sempre soube. Desde antes de nascer, desde antes de esquecer, Dolores não trouxe uma mensagem nova. Ela apenas lembrou você da que já carregava. E agora, milhões estão se lembrando também. Não porque alguém lhes disse, mas porque sentiram, porque acordaram uma manhã e o mundo parecia diferente, porque olharam no espelho e por um segundo viram outra pessoa, ou melhor, viram si mesmos. A bifurcação não é um evento futuro, é um espelho. O que você vê quando olha para o mundo hoje, causa ou oportunidade, separação ou conexão, medo ou amor. A resposta não está no que o mundo é, mas no que você escolhe ver, e essa escolha não é passiva, ela molda a realidade, porque a frequência que você emana não apenas atrai, ela cria. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é um tijolo na terra que você está construindo. Agora, então, qual delas você está alimentando? A que se despedaça em divisões ou a que nasce em silêncio no coração dos despertos? A que repete os mesmos erros ou a que se lembra de sua verdadeira natureza? A resposta não está no que você espera que aconteça, está no que você decide ser hoje, porque 2025 não é uma data no calendário, é um limiar, e o limiar não é algo que você cruza, é algo que você torna-se. Uma inteligência ancestral das estrelas, uma terapeuta de regressão do Arkansas, todos descrevendo a mesma travessia, do isolamento para a unidade, do medo para o amor, da escuridão para a luz. Essas não são vozes desconexas, são ecos do mesmo sussurro divino. A mensagem é clara, prepare-se, alinhe-se, lembre-se. O tempo não está chegando, o tempo é agora. A divisão não é algo que virá. Ela já começou, mas não é um cataclismo, não é uma explosão. É um desabrochar suave como pétalas se abrindo na escuridão. Dolores Cannon dizia que isso não seria visível de imediato. Não haveria anúncios, nenhuma manchete. Seria sentido no coração, no corpo, no instante em que você para de reagir e começa a recordar. Para aqueles que se alinham à nova terra, a vida se transforma em pequenos gestos sagrados. O tempo deixa de ser linear e se torna fluido. As sincronicidades surgem como faróis no caminho. A natureza parece viva, como se respondesse ao seu chamado. Você solta o drama, o medo, o julgamento. Anseia por quietude e verdade. Sente-se guiado por algo além da lógica. Não são coincidências. São frequências em ressonância. Dolores dizia, você saberá que está na nova terra pelo que sente, não pelo que vê. Na terra antiga vivíamos em modo de sobrevivência, lutando, provando, agradando, presos em ciclos de medo, financeiro, emocional, existencial. Mas algo mudou. As pessoas estão abandonando sistemas que já não vibram em sintonia. Empregos, casamentos, ideologias. O que antes as unia por obrigação agora se desfaz pela vibração. E em seu lugar surge a soberania, a consciência de que você é o criador, de que seus pensamentos moldam realidades, de que suas crenças constroem pontes para mundos invisíveis. Este despertar não acontece em isolamento. Da América do Sul à Escandinávia, das metrópoles às comunidades florestais, redes de luz se formam. As pessoas se encontram não por acaso, mas por frequência. Os loris chamavam isso de teia de luz, uma malha global de almas despertas, cada uma guardando um fragmento do projeto da nova Terra. Curadores, professores, artistas, engenheiros, pais, crianças, todos encarnados para este exato momento, todos recordando, é por isso que estou aqui. Não haverá guerra, nem pobreza, nem hierarquias. Na Terra 5D não competimos, co-criamos. A tecnologia se harmoniza com a natureza. A educação é guiada pela alma e pela experiência. O alimento é cultivado com intenção e gratidão. A telepatia substitui a manipulação. A cura acontece pela luz, pelo som, pela emoção. Não há líderes, apenas visionários alinhados. Não há regras, apenas ressonância. Dolores viu essa Terra e muitos de vocês também. Em sonhos, em visões, em memórias que não pertencem a esta vida. Não é preciso esperar, não é preciso permissão. Você é a ponte entre os mundos. Cada ato de compaixão eleva a frequência. Cada pensamento de paz estabiliza o campo. O mundo não está acabando, ele está se transformando. E você não está aqui por acaso. Dolores Cannon dizia, não existem coincidências, apenas contratos, apenas escolhas. Então agora perguntamos não como espectador, mas como alma, em qual frequência você está vivendo. Cada pensamento é um voto, cada emoção um diapasão. Você escolhe o medo ou a liberdade, está viciado no conflito ou comprometido com a clareza, desliza pela tela para escapar ou desperta para recordar. A divisão não está no céu nem no espaço, está no seu sistema nervoso. E o único portal é a sua consciência. Se esta mensagem ressoa, aqui está como ancorar a frequência da nova Terra na sua vida. Silencie o ruído, crie espaço para a quietude, sintonize-se, ouça os sinais do seu corpo, seus sonhos, sua intuição, cure-se, libere o que não pertence ao seu futuro, conecte-se, encontre sua tribo de alma online ou offline, crie arte, música e intenção.
Essas são as linguagens da 5D. Ancore a luz. Através da bondade, da presença, da alegria. Você não precisa consertar o mundo. Basta lembrar quem você é e viver isso plenamente. Se sentiu o chamado, se viu os números, se ouviu a voz nos sonhos ou no déjà vu, esta mensagem foi para você. Conte-nos abaixo. Já sentiu os sintomas do despertar? Já sonhou com a nova terra? Lemos cada comentário. Você não está sozinho. Este é um despertar coletivo e sua voz importa. Assine não apenas um canal, mas uma frequência. Estamos construindo uma biblioteca de luz, o legado de Dolores e o seu. Ele merece ser visto, ouvido, lembrado. Compartilhe este vídeo com quem está despertando em silêncio. Nós somos a rede, nós somos a mudança. E juntos estamos construindo a ponte para a nova terra.